comunidade para ficar de pé para a leitura do Evangelho. Evangelho de João, capítulo 20, os versículos de 19 a 31. E diz assim: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus: felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio dele. Amém. A igreja pode se sentar. Essa paz que ele deu aos discípulos também esteja conosco, para que possamos caminhar de mãos dadas da palavra dele. Então, o título que eu dei, espero que venha fazer sentido, é o significado das feridas do ressurreto num lugar trancado. O anúncio universal da ressurreição. Defendam a vida. E é importante a gente, quando está diante do Evangelho, fala sobre portas trancadas, a gente entender o contexto, né? Por que essas portas trancadas, o que acontecia naquela época, o que essa comunidade fazia de portas trancadas. Então a comunidade de João, ou a comunidade joanina, aquelas pessoas que compunham uma igreja em volta desse Evangelho de João, retrata o grande sofrimento e perseguição que os cristãos sofreram desde a crucificação de Jesus. A gente, ao ler os textos, tanto dos evangelhos como dos Atos, e também textos posteriores, a gente sabe o quanto que houve perseguição aos cristãos. Essa tormenta se intensificou após a guerra dos judeus contra os romanos, em 66 após Jesus. Em 66, os judeus resolvem lutar contra os romanos, um império imenso, e logicamente eles perderam. Essa luta, que dela restou fariseus e judeus cristãos. Basicamente, restou dessa luta, na região ali da Palestina, fariseus e judeus cristãos. Os fariseus logo se juntaram aos romanos, impondo opressão religiosa e econômica aos que não se ajuntavam e não se ajustavam aos 613 mandamentos da lei,
e ao pagamento de impostos. Então a gente percebe que nesse contexto, aqueles que ficaram na terra da Palestina, que não se alinhavam aos romanos, não se alinhavam aos líderes fariseus agora, essas pessoas eram perseguidas de várias formas, tanto religiosamente quanto de forma econômica. E a gente vai ver então a tortura seguida de morte passando a ser algo intenso e implacável. E a gente lembra algo que nos ajuda a compreender que isso existia. Paulo, antes do seu encontro com Jesus, ele perseguia os cristãos e comemorava quando executava aqueles perseguidos. Então mostra como era aterrorizante esse contexto, essa época, e isso quando a gente olha para o Evangelho de João, especialmente nesse texto, a gente vai percebendo o que estava em jogo, o que estava acontecendo, por que as portas estavam trancadas. Os judeus cristãos estavam apavorados, e neste contexto o Evangelho de João 20, 19 a 31, recebe valiosas informações que contribuem para a sua interpretação. Então a gente vai trabalhar com essas informações de contexto para a gente também compreender um pouco do que esse Evangelho nos traz para a gente aplicar também na nossa vida. Numa primeira visita ao grupo amedrontado, Jesus anima a todos com a sua paz e o sopro de liberdade, os encorajando a encarar a realidade da ausência de paz diretamente com aqueles que os perseguem. Vocês conseguem compreender ou concordar ou entender que Jesus, quando visita eles, ele está procurando com que essas pessoas encarem a realidade, encarem esse mundo de perseguição? Porque Jesus não vai lá para animar eles e fiquem aí de boa, trancados, que está tudo bem. Lá fora ninguém está sendo perseguido. Jesus quer que as pessoas tenham solidariedade também no sofrimento. Jesus quer que essas pessoas, discípulos e discípulas que estão com medo, encarem a morte. Ele encarou a morte. Ele mostrou que o ser humano pode vencer a morte. Talvez não como ele venceu, ele se ressuscitar, porque isso depende de Deus. Mas vencer o sistema de morte. Jesus instrui a realizar esse encontro com os inimigos, e aqui inimigos entre aspas, a partir do mandamento do amor que gera compromisso com a paz, uma paz que é construída pela reconciliação. Jesus fala: se vocês perdoarem, os pecados dessas pessoas serão perdoados. De que pessoas? Estão trancados e são perseguidos. Os pecados daqueles que perseguem serão perdoados. Então Jesus convida para que eles saiam desse meio trancado, de medo, aterrorizante, para que eles vão ao encontro dos seus algozes, para encontrar uma forma de reconciliação, onde essas pessoas possam encontrar perdão. Porque existe uma palavra que foi dada que ela supera qualquer tipo de opressão, qualquer tipo de perseguição. Então Jesus confia na sua própria palavra e quer que as pessoas confiem nessa palavra. Pois Ele é o pão da vida, pois Ele é o bom pastor, pois Ele é aquele que vai atrás da ovelha perdida. Então nós temos aqui Jesus nessa primeira visita animando aquela comunidade para que aquela comunidade ela encare a realidade de frente, sem medo, procurando não ter medo, acreditando, tendo fé nessa palavra que se renova e que se mostrou ressurreta. Nasceu de novo. A palavra fez nascer de novo. Tomé, que não estava presente, não acredita na aparição de Jesus. A gente conhece bem essa passagem, e a gente tem um Tomé que para nós se consolidou como um incrédulo. Mas acho que esse não é o papel de Tomé. E a gente não tem que ficar repetindo essa ideia do incrédulo. E é um tom desafiador de sua incredulidade
que ajuda a compreender as marcas no corpo de Jesus. Jesus não mostra suas marcas atendendo a um pedido de Tomé. Existe uma função, existe uma intenção, existe um significado dele mostrar essas marcas. Ele mostrou suas marcas na primeira visita e ele quer reforçar isso na segunda visita, juntando com esse tom desafiador de Tomé. Então, as feridas de Jesus têm um sentido especial para a vida comunitária e para o id, o envio das discípulas e dos discípulos ao mundo. Faz sentido que ele mostre o seu corpo ressurreto, ferido. O que mostra as feridas? Nós temos cicatrizes, acho que a maioria de nós tem. Se você se lembra do que aconteceu, pode te ajudar a não repetir esse erro, a não cair numa cilada que de repente foi que gerou essa ferida. Mas ajuda também a gente a se proteger e a encarar o mundo de uma forma melhor. Eu já caí de bicicleta e tenho vários cortes no queixo, um de quando eu era pequenininho, que eu e meu irmão, a gente, nas nossas raras travessuras, a gente pulava de uma cadeira de madeira maciça com quina viva numa mesa de vidro. Então, uma brincadeira muito saudável, acho que a gente não recomenda para nenhuma criança. E nessa eu abri um corte profundo no queixo. Eu devia ter meus 3 anos de idade, tomei pontos. Mais tarde, acho que na minha adolescência, eu fiz algo que vocês também não devem fazer, que é diante de um momento de bicicleta, diante de uma parada que você deve fazer, eu freiei com o freio da frente. Isso fez com que eu fosse lançado e eu caí de queixo no chão. Eu abri outro corte no queixo e levei pontos. Por mais que isso possa nos ajudar a tornar esse ambiente mais leve, a gente pode rir um pouco nisso, mas eu acabei de dizer que não freiem com o freio da frente, não pulem em mesa de vidro. Isso numa situação de perseguição, olha, não encarem os seus perseguidores com violência ou tentando criar uma situação de rixa, onde que eu vou vencer. Procurem uma forma de dialogar, criem estratégias com os perseguidores para que eles tenham a oportunidade de perceber que aquele caminho não é bom. Paulo teve uma situação assim. Paulo, ele teve um encontro com Jesus, onde a palavra fez efeito na vida dele. Então, essas marcas, elas têm sentido especial para a vida comunitária e para esse envio. Existe uma história que nós levamos quando somos enviados, que não é só a história da comunidade, não é só a minha história, não é só a sua história. Existe uma história sendo contada há mais de 2000 anos, que serve para as pessoas se encontrarem com Jesus. E aquelas que perseguem conseguirem a perceber que não é o caminho certo. Existe um outro caminho que faz bem à vida. Ninguém foi surpreendido por esse momento de grande perseguição e morte iminente, pois Jesus havia avisado que tudo isso ia acontecer. Então, essas pessoas que estão trancadas ali nessa comunidade de João, elas foram avisadas tempos antes por Jesus. Lá em João 16, 1-4, Jesus diz assim: eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Então Jesus já falava sobre não percam a fé. A perseguição vai tentar esmorecer, vai tentar deixar a gente de forma amedrontada, apequenados, refugiados, mas não percam a fé, porque eu venci a morte. Isso é a sequência depois, nos próximos capítulos, que Jesus, até a sua paixão e ressurreição,
essa sequência que vai mostrar por que ele avisou, por que as pessoas não devem ter medo. Então a gente percebe essas marcas em Jesus, a gente percebe Tomé desafiando a mostrar que eu quero crer. E esse toque na ferida de Jesus, já cicatrizada, de alguém que venceu a morte, de alguém que venceu perseguição, que venceu tortura, isso vai mostrar para Tomé e para a comunidade exatamente esse tato, de sentir a realidade, de sentir esse chão, que é possível, você vai ser torturado, você vai sofrer, as pessoas vão te punir. É assim que vai acontecer lá fora, de várias formas, né? Tem pessoas que estão sendo punidas economicamente hoje, de várias formas. Às vezes, porque o emprego no Brasil melhorou, mas são empregos onde as pessoas ganham muito pouco. São empregos que não dão para sobreviver. Então a gente vai olhando como é que o nosso contexto de perseguição, que não é de hoje no Brasil, ele vai carregando a nossa história. E a gente pode tocar essas feridas no nosso país, na nossa nação, e trazer isso para a nossa realidade e enfrentar essa realidade. Na nossa conclusão, do ponto de vista pessoal, muitas pessoas estão trancadas com medo, se sentindo perseguidas por inúmeros motivos. Pessoalmente, individualmente, muitas pessoas estão se sentindo trancadas, perseguidas, sentindo medo. Jesus ressurreto tem a chave para a vida no mundo fora da escuridão. Por exemplo, para desfazer os desafios que muitos adolescentes acabam aderindo, colocando a vida em risco por meio de chantagistas em plataformas como o Discord. Vocês devem ter visto várias entrevistas e reportagens mostrando adolescentes morrendo, sendo suicidas guiados por meio de plataformas como o Discord, para que se mutilem, para que se sufoquem. Então Jesus tem a chave para essa saída no mundo fora da escuridão. É preciso denunciar e conscientizar. Quantas pessoas têm consciência de que isso acontece nos lares? Quantas denúncias são feitas? Quantas pessoas têm coragem de denunciar? Porque às vezes ficam com medo. Quem é que está do outro lado da tela da internet? Será que vai vir atrás de mim, da minha família? Então, nesse contexto mais pessoal, um exemplo é esse, mas existem muitas situações onde as pessoas estão sendo perseguidas. Do ponto de vista comunitário, o anúncio universal desafia a igreja a defender a vida, assumindo as consequências da profunda adesão ao mandamento do amor. Uma pergunta: que comunidade tem disposição para encarar o lobby da privatização da saúde para dar novo sentido à vida de quem está enfermo, perseguido pelo sistema privado que busca acabar com o SUS? É isso que acontece hoje. O Sistema Único de Saúde vem sendo perseguido, e o sistema privado de saúde vem conseguindo vencer, e a cada momento avança mais. O que nós, como comunidade, que temos um poder muito maior do que um indivíduo, fazemos em relação a isso? Nós temos coragem de encarar isso? O pronunciamento social da IPU ecoa o anúncio universal da ressurreição em defesa da vida, nos encoraja e orienta em como agir de maneira eficaz e eficiente na busca pela paz e pela justiça. Vale muito a pena, como já fizemos em aula da Escola Dominical recente, revisitar o pronunciamento social da IPU, e lá a gente vai encontrar ecos desse anúncio da ressurreição, onde a gente pode encarar a nossa realidade, como igreja, também encarar esses desafios que perseguem a nossa sociedade. A luta pela vida por meio do amor marca o corpo. A morte deixa marcas, mas não elimina a vida. O encontro com o ressurreto
marca a comunidade com alegria e coragem para anunciar o reinar de Deus, o reino de humanidade. Então, que nós possamos, por meio da mensagem do ressurreto, nos destrancar e ajudar as pessoas a se destrancar, para que a gente possa ser luz nesse mundo onde há muita perseguição. Pois, se a gente se sente perseguido, imagine os que não têm o que nós temos. Amém.